Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Code Rage 2019. Meu nome é Adriano Santos, eu sou embarcadeiro MVP no Brasil e nessa sessão eu vou falar aqui sobre listas de dados customizadas utilizando aqui frames, vertical scroll box e threads. A gente vai ver aqui como criar uma lista personalizada utilizando esses três elementos e dando maior flexibilidade, maior customização na hora de criar essas listas de dados. Então, falar rapidamente aqui, como eu falei, eu sou embarcadeiro MVP no Brasil e nessa sessão a gente vai diretamente à prática e já vamos trabalhar aqui direto no Delphi, beleza? Vamos lá. Bem, eu estou aqui com uma aplicação em Delphi, já FireMonkey, aberta. Eu não tenho muito código digitado aqui. Eu tenho apenas um vertical scroll box na parte central aqui do nosso formulário. Dois botões para apagar e para fazer refresh da nossa lista. E tenho um label aqui na parte de cima aqui da nossa toolbar. Eu tenho também aqui uma unit de aguarde, tá? É só uma unit para mostrar um cursor no meio, né? Um N indicator com uma animação enquanto a gente carrega os dados. Mais para frente nessa sessão eu vou colocar aqui os componentes de acesso a dados. A gente vai começar aqui com primeiro codificação, depois a gente vai fazer a inclusão desses dados na nossa tela, ok? Então, eu quero mostrar primeiramente aqui um pedaço do meu código que já está programado. Eu tenho aqui para facilitar o meu trabalho, que criei aqui uma custom thread, tá? Que é uma thread anônima, criei um procedimento aqui, uma procedure, que recebe outros procedimentos, né? Um procedimento aqui para inicialização do meu trabalho, tá? O processo de forma geral. O que vai acontecer, qual que é o procedimento que vai acontecer depois que o processo principal ocorrer e se por acaso ocorrer algum problema, né, uma exceção, o que vai acontecer nesse procedimento. Então eu tenho aqui uma on error, tá? Então são três procedimentos aqui que eu vou receber dentro da minha custom thread. Eu tenho aqui também um método, tá? Clear list, onde eu passo para ele um sender e também qual que é o vertical scroll box que eu desejo fazer a limpeza. Então não vou entrar em detalhes sobre essas funções, eu vou explicar rapidamente o que eu faço aqui. No clear list eu simplesmente dou um loop, utilizando o thread aqui, dou um loop no content, né, no conteúdo do meu vertical scroll box, um loop de trás para frente, localizando cada frame dentro dessa minha listagem, e aí eu apago, retiro esses frames de dentro da listagem para que a gente apague todos os itens do nosso vertical scroll box. Já na nossa custom thread, tá, que é apenas um procedimento, eu recebo aqui também uma custom thread, uma thread anônima, tá? Create anonymous thread. Eu tenho aqui uma thread anônima. Dentro desta thread anônima, no meu procedimento anônimo principal, eu tenho aqui a chamada para o mecanismo, né, o procedimento de inicialização do meu processo. Depois que ele terminar, ele vai processar o segundo procedimento, a segunda procedure, e se por acaso ocorrer algum problema, alguma exceção, ele vai executar aqui o trecho que vai chamar o nosso procedimento de erro, tá? Liberar alguma variável de memória ou alguma coisa neste sentido. E aqui no meu finally, a gente vai chamar aqui o nosso aComplete, que é o quarto mecanismo aqui, no quarto procedimento, para então executar alguma chamada, alguma coisa pós-processamento. Então é só para facilitar o trabalho de threads dentro da minha aplicação. E aqui, finalmente, eu dou um start nessa thread e ele vai executar todos esses processos.
Tá? Então, basicamente, toda vez que eu preciso executar uma thread, ao invés de digitar uma thread anônima todo o tempo, eu simplesmente chamo este mecanismo, esse método, passando para ele quais são os procedimentos que eu desejo executar nesse processo, ok? Beleza, então agora nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou dar um F12 aqui. A gente vai criar um frame e esse frame eu vou utilizá-lo para fazer o preenchimento aqui dentro da minha vertical scroll box. Eu vou dar aqui um file new, order, vou procurar aqui a opção frame, vou localizar aqui individual files, FireMonkey frame, ok. Vou colocar aqui o tamanho, o height como, vou chutar aqui mais ou menos 90 de altura, ainda está muito grande, vou colocar aqui 60 de altura, ou 50 de altura, tá excelente. Ó. E vou colocar 380 de largura aqui, só para ter uma noção mais completa de como o meu frame vai se comportar visualmente. O name dele vai ser frame base, ok? Vou salvar esse frame aqui como UNT frame base, ok? E aqui eu vou trabalhar este frame. Eu vou colocar aqui algo extremamente simples, não vou entrar em muitos detalhes, porque o objetivo não é a gente trabalhar aqui com a parte visual, a customização visual. O objetivo é que a gente saber como implementar esses frames em runtime. Então eu vou colocar algo extremamente simples. Vou começar colocando aqui um layout ao fundo. Vou chamar esse layout aqui de LYT back. Colocar ele ao client. E aqui dentro a gente vai planejar aqui o nosso frame. Muito bom. Eu vou até aumentar aqui um pouco esse frame, que a gente pode ter aqui algo um pouquinho maior. Então vamos colocar ele aqui um tamanho equivalente a 90 mesmo, para ficar bem legal. 90. E aqui eu vou colocar um retângulo ao fundo. Este retângulo eu vou preenchê-lo aqui com a cor branca ao fundo. O stroke será um azulzinho. Ok. Vou dar um fechar aqui. Eu vou colocar o X-Radius, tá? As duas últimas propriedades aqui. Vou colocar mais ou menos 20 de cantos arredondados. Vou colocar o client, então aqui eu tenho já um frame bem mais interessante. Então vou colocar 18 aqui para diminuir um pouco nosso canto arredondado, para não ficar muito arredondado. Vou colocar aqui também um layout à nossa esquerda, left. Vou colocá-lo dentro do retângulo, então a gente vai desenvolver tudo dentro deste retângulo. Vou aumentar um pouquinho aqui o local. Aqui vai entrar a nossa foto. Vou dar até uma margem aqui de 4 à esquerda. E também nos demais lados. Vou colocar aqui um circle dentro desse layout. Vou colocar ele como client. O fio será aqui também com a mesma cor ali, né? Vamos pegar a mesma cor aqui do stroke. Ctrl C. E aqui vamos colocar também aqui Ctrl V. O fio vai ser none e o stroke que terá essa cor aqui. Ok, então aqui a gente vai colocar a nossa foto, a foto do nosso usuário aqui dentro, né? Como se fosse um perfil. Eu vou colocar aqui também
alguns labels, mas antes disso eu vou colocar um layout à nossa direita, right, colocar ele também aqui dentro, colocar um pouquinho menor, ele vai servir aqui como o nosso botão de next, ok? Eu já tenho um design aqui um pouquinho pronto, então eu vou pegar aqui para a gente não perder muito tempo, eu vou pegá-lo aqui, ó. Eu vou colar aqui dentro, paste. Então eu tenho aqui basicamente, eu vou abrir para que a gente possa ver, eu tenho um layout, dentro dele um componente tpath e dentro dele também tenho aqui um speed button simulando aí o clique. Agora eu quero na parte do miolo, da parte do meio aqui do meu frame, eu quero colocar alguns labels aqui que vão servir de título, subtítulo e detalhes do meu frame. Então, vou colocar aqui também, vou copiar um texto que eu já tenho aqui, acabei colando aqui fora do local onde eu pretendia, mas tudo bem, a gente pode arrastá-lo. E aqui em textos eu tenho o nosso título, detail 1, detail 2, detail 1, detail 2, título, e tenho aqui também bottom, a parte inferior aqui com um ícone também que será modificado em tempo de execução. Cada um desses labels possui um nome e a gente vai fazer referência a esses labels. Aqui nós vamos dar um nome como Cir Foto, que vai ser o meu círculo que vai receber aqui a foto. Ok? E os demais a gente vai fazer aí toda a codificação via formulário principal. Então esse daqui é o meu frame. Eu vou aqui para o meu formulário principal e vou colocar aqui, ó, só como exemplo, aquele meu frame. Então eu vou buscar aqui em frames, vou clicar aqui, ele vai solicitar para que eu diga qual frame será instalado aqui. Vou colocar o frame base e basicamente o que nós queremos em tempo de execução é incluir vários destes frames em tempo de execução baseados em uma base de dados, em um database. Então é essa a ideia que nós queremos aqui. Vamos para a programação, onde a gente vai fazer esse trabalho aqui, ok? Vamos lá. Antes de começar, eu vou mostrar a vocês a nossa base aqui. Mostrar aqui a minha pasta. Nessa pasta aqui, eu vou criar uma pasta chamada Database. E aqui eu vou colar o meu banco de dados que será utilizado nessa apresentação. Bem, eu vou copiar aqui o meu banco de dados, vou colar aqui na minha pasta. Eu vou abrir aqui o aplicativo SQLite Expert Edition, Personal Edition. Vou mostrar para vocês aqui que nós temos aproximadamente 700 registros dentro dessa base. Eu vou abrir aqui o meu banco de dados. Acredito inclusive que seja este, mas está em outro caminho. Então eu vou abrir aqui Open Database. Vou abrir aqui a minha pasta em CodeRage, exemplo, database, listagem, e vou abrir aqui a minha listagem. Tenho apenas uma tabela chamada usuários, com alguns campos. Eu tenho aqui um campo ID, nome, apelido, data de nascimento, comprou e foto. E aqui eu tenho uma série de dados adicionados aqui. São 624 registros na nossa tabela. Então nós vamos carregar esses registros, cada um deles servirá ali como um registro, né, um
frame na nossa listagem, ok? E eu tenho também uma pasta de fotos de usuários que são apenas imagens carregadas da internet e que já foram carregadas para dentro da nossa base de dados. Então vamos começar aqui a programação. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar aqui o nosso botão de exclusão e vamos chamar aqui o clear list, passando para ele um sender e o nosso vert list. E nós podemos aqui, nesta thread não há uma chamada para a nossa classe aguarde, mas não é necessário. Então a gente simplesmente vai ter isso aqui. Vamos executar aqui rapidamente. Bom, então a aplicação que foi aberta ainda no Windows, o botão de cancelamento aqui ficou com o nome botão 1 mesmo, não tem problema, botão 2, mas não tem problema. Nós vamos clicar aqui e ele vai limpar a nossa listagem. Depois nós vamos executar isso também dentro do celular para que a gente possa entender como é que isso funciona. Então vamos fechar aqui. A primeira etapa está concluída, né? Ele já consegue fazer aqui para mim a limpeza dos registros nessa listagem, ok? Muito bom. Nós vamos começar aqui agora fazendo essa programação aqui no nosso botão, no botão 1 clique. Eu vou fechar aqui essas janelas para que a gente possa visualizar melhor o código e entender aqui como que tudo vai funcionar. Bem, eu vou começar criando aqui algumas constantes que vão me auxiliar na mudança desse ícone aqui na parte inferior. Então a gente vai mudar aqui a cor e o ícone que será colocado aqui. Nós temos aqui dentro um tpath, um componente tpath, e a gente vai modificar a sua propriedade data dentro dele para que a gente possa modificar, mostrar se ele é um comprador ou não do meu sistema, ok? Então vamos lá. Essa programação aqui vai ser bem tranquila. Eu vou colocar aqui lcheck igual, e aqui eu tenho uma matriz, né, um código SVG aqui da imagem que eu quero exibir ali no data dessa imagem. Vou colocar aqui também a cor que ele vai ficar caso esteja checado. Então lcheck color. Que será a cor, eu vou pegar a cor aqui da minha cola ao lado. Ok. Então será essa cor. Vou colocar aqui uncheck igual, vou ter também aqui uma matriz e uncheck color. Vou copiar aqui a minha cor e a minha matriz SVG para que a gente possa modificar em tempo de execução. Muito bom. E aqui nós vamos começar fazendo a nossa programação. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos colocar uma variável, que vai ser o meu lFrame, vai ser do tipo tFrame base, que é do tipo do nosso frame base que será usado aqui. E logo em seguida eu vou chamar aqui então minha custom thread. Como você pode notar, eu tenho aqui 4 parâmetros que são requisitados. O primeiro deles, o aOnStart, que é do tipo tproc.
a on process, a on complete e a on error. E o último ali que é opcional, quando a gente quiser mostrar ou não alguma mensagem. Então, para cada um desses procedimentos, eu vou criar aqui uma procedure anônima. Então, eu vou começar aqui digitando procedure anônima, begin e end. Então, aqui será o meu procedimento quando eu estiver inicializando o processo principal. Então, on start. Vou adicionar aqui mais um procedimento anônimo. Procedure begin. Esse será o meu on process. Mais um novo procedimento. E esse aqui será o meu processo de erro. Então, vamos colocar aqui vamos só conferir aqui se é ele mesmo. A complete, esse é o a complete. On complete. E por último, vamos colocar aqui meu procedure de erro. On error. Aqui eu tenho que indicar uma informação aqui, a exception do tipo string, que não será usado neste caso aqui, neste exemplo. E o último caso aqui eu também não vou indicar, que é opcional. A gente não vai entrar nestes detalhes aqui. Muito bem, então para que eu comece a programar ali, que eu comece a preencher os dados na minha aplicação, eu preciso primeiramente limpar o meu list box, o meu vertical scroll box, para evitar pegar dados que sejam repetidos, frames repetidos. Então eu vou retirar todos os frames que estão aqui na minha aplicação, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, self.vertList.visible, dois pontos igual a false, self.vertList.beginUpdate e self.clearList. Vou colocar aqui um sender e um vert self.vertList. Muito bem, eu coloco aqui o nosso vertical scroll box como visível false para evitar que ele fique piscando na tela durante a limpeza ou durante a inclusão de novos frames dentro do meu vertical scroll box, ok? Então isso vai facilitar bastante e o design vai ficar mais elegante aqui. Eu posso ainda colocar uma chamada para o meu taguarde.show, limpando, clearly list, que é uma chamada aqui para minha função show dentro do meu aguarde, do meu loading, ok? Então eu vou colocar isso tudo dentro dessa parte aqui. Então a minha parte inicial, que meu onStart já está pronto, eu preciso agora fazer a parte de processo principal. Mas como ele é mais longo, ao invés de fazer o processo principal, vou fazer a parte mais simples primeiro, que é o nosso processo onComplete. Então eu vou colocar aqui o inverso do que a gente colocou no onStart. Então eu vou colocar taguarde.hide. Então a gente vai esconder o cursor de aguarde lá na nossa janela. E vou fazer aqui o self.verticalScrollBox.visible, dois pontos igual a true. Vou reabilitar o visível. Self.verticalScrollBox.endUpdate.
e self.scroll_to vertlist scroll_to 0,0, porque eu quero que ele vá para o primeiro item do nosso vertical scroll box. Então a gente usa aqui scroll_to. Então essa é a minha primeira parte aqui. Aqui nós teremos somente um show message e podemos colocar erro aqui. Ok? E agora falta somente a gente fazer a parte do processo, né? O processo principal, que é um pouco mais complexo, então a gente vai trabalhar aqui com ele nesse momento. Antes disso, eu vou colocar aqui os componentes de acesso a dados e já deixá-los aqui pronto na nossa janela. Então eu vou dar um Ctrl C aqui na minha janela do lado, Ctrl V, e agora eu tenho acesso aos meus componentes aqui que já estão pré-configurados para acesso àquela nossa base de dados. Então vou só apontar aqui, reapontar o meu banco de dados para a pasta correta. Então aqui em CodeRage 2019, exemplo, database, listagem DB, read e write. Vou testar a minha conexão. Ok, ele está conectado aqui no nosso banco de dados. Aqui eu tenho uma query simples com os meus campos. E vamos somente desconectar aqui da nossa base de dados, ok? Então vamos lá, ó. Vamos salvar aqui. Para ficar um design um pouquinho mais elegante aqui, eu vou colocar um retângulo na parte de trás aqui do nosso formulário. Esse retângulo eu vou colocar ele ao Contents, botão direito Send to Back, vou arrastá-lo aqui para o formulário, eu quero que ele fique bem atrás, muito bom, e vou colocar aqui o seu fill, stroke none e fill white, branco. Colocá-lo aqui para trás, send to back, ele vai ficar lá atrás, nós vamos incluir aqui os nossos frames. Então vamos fechar aqui, vamos fazer a nossa programação agora. Muito bom, a gente vai começar aqui agora fazendo a abertura da query, né? Então eu vou chamar aqui de query usuários.active igual a true. Vou primeiro fechar e depois abrir, só para se certificar de que não há dados repetidos. Então, só para desencargo aqui de consciência. Eu vou mandar isso aqui para o primeiro registro. E vou começar aqui fazendo um while not usuários.eof do begin. E vamos colocar aqui como next. Então aqui a gente vai fazer toda a adição dos nossos dados. Dentro aqui do nosso query, do nosso while, nós vamos então fazer um thread.synchronize, passando aqui o thread current thread e uma procedure anônima. Nessa procedure anônima a gente vai aqui mais tarde chamar aqui o método para mostrar um contador de registros ali na nossa janela, ok? Um pouquinho mais para baixo aqui a gente vai fazer mais a parte efetiva da criação dos frames. Então, nós vamos começar aqui criando um frame, uma instância desse frame, que vai ser do tipo tframe base.create. Vou colocar aqui como vertlist, que é a nosso scroll. E aqui eu vou começar a configurá-lo de acordo com as necessidades. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um parent para ele, que vai ser o próprio vertlist. E vou começar a configurar também aqui o name dele. O name a gente vai fazer um format. Eu vou colocar aqui frame
6.6ds, perdão. Podemos colocar D também, não tem problema, porque a gente vai usar aqui um inteiro. É só para a gente poder dar um nome a esse frame em tempo de execução. Eu vou pegar aqui o QRY usuários id.asInteger para dar o nome a esse nosso frame. Logo em seguida nós vamos colocar aqui na tag dele, nós vamos colocar aqui o ID do nosso registro na tabela. Isso vai fazer com que a gente possa identificar esse nosso frame, tá? Há uma outra técnica também, a gente pode entrar aqui no nosso frame, criar uma propriedade, uma property, identify, do tipo integer, que vai ler em f_identify e vai gravar em f_identify. Ok? Dessa forma, nós podemos também registrar aqui no nosso lframe.identify aqui nós podemos também dizer para ele qual que é o identificador desse registro na nossa tabela, ok? Muito bom, vamos continuar aqui, ó. Agora eu vou configurar também as suas margens, ponto. Vamos começar aqui com o bottom, 2 pontos igual. Colocar aqui left, right e top. E podemos colocar aqui algumas margens para melhorar aqui a visibilidade dele aqui no nosso Vertical Scroll Box. Podemos também colocar aqui o alinhamento dele, que vai ser lá para baixo. Aqui a gente vai colocar agora os textos nos nossos labels. Então vamos começar aqui como label título, ponto text, 2 pontos igual. Vamos pegar aqui a nossa tabela. Vamos colocar aqui o nome, ok? Podemos agora colocar também o event onClick. Agora aqui a gente pode simplesmente ter acesso a todas as propriedades, todos os métodos e eventos dos labels que estão lá no nosso frame. Então a gente consegue aumentar muito a nossa customização. Então algumas coisas a gente não vai colocar aqui, mas saiba que é totalmente possível. Então essa é a principal vantagem aqui, ok? Eu vou mexer aqui também nos próximos detalhes, né? Então vamos colocar aqui lbl detail 1.text, 2 pontos igual, pegar aqui um dos campos da tabela, pegar aqui o apelido, as string, aqui também é as string. Ok? Também a mesma coisa, podemos aqui tranquilamente usar o onClick ou qualquer outra propriedade ou método, tá? Ou evento, né? Enfim, aqui ó, podemos criar um evento e associar esse evento ao nosso label, ok? Bom, vamos para o segundo detail, né? Vamos para o segundo detail. Aqui nós vamos colocar, então, no segundo detail, vamos colocar a data de nascimento deste usuário, né? Então aqui dt nascimento. Antes disso a gente vai dar um date to str, ou se você preferir, você pode formatar também, né? Sem problema nenhum. Vou mudar aqui para datetime. Ok? E beleza, vamos para a próxima etapa.
A próxima etapa, a gente vai utilizar aqui o nosso campo comprou, né, que é aqui, ó, esse campo. Esse campo possui 0 ou 1 e nós vamos verificar, né, se é 1, então ele comprou algum registro, alguma mercadoria nossa. Se for 0, ele não comprou nada. Então é novo cliente. Então a gente vai fazer aqui uma programação bem simples. Vamos colocar aqui, ó, if QRY usuários comprou ponto string ponto equals. Vamos colocar aqui igual a 1. E vamos colocar aqui begin end. E aqui nós podemos simplesmente colocar nosso LBL, lframe, ponto, LBL label3, ponto, text, dois pontos igual, já cliente, e colocar qualquer programação aqui dentro dele. Nós vamos configurar agora o nosso ícone na parte de baixo aqui, tá? Nosso tpath. Então a gente vai pegar aqui agora, ó, pth, que é o nosso path. Aqui, ó, pth icon next, icon pth icon ponto data, dois pontos igual. Se ele já é um cliente, então nós vamos utilizar aqui o check, nossa variável check. Beleza? Vamos modificar aqui também sua cor. Então nós vamos pegar aqui a propriedade fill.color, dois pontos igual, e vamos utilizar aquela cor que nós colocamos lá, L check color. Muito bom. Podemos configurar ainda outras informações, como por exemplo o event on click ou outras coisas do gênero. Mas a gente não vai fazer isso por enquanto aqui nessa programação. Não cliente. Aqui a gente vai colocar uncheck e uncheck color, ok? Então fizemos aqui uma pequena programação. E aí a gente pode também fazer a parte do carregamento das fotos. Então na parte de baixo a gente vai fazer aqui um tthread ponto synchronize, tthread.currentThread, procedure, abre e fecha parênteses. E aqui nós vamos colocar nosso lframe.ser foto ponto bitmap ponto bitmap, perdão, ponto fill ponto bitmap ponto bitmap ponto assigned de QRY usuários foto, ok? Podemos aqui também colocar o nosso wrap mode. Wrap mode, twrap mode, ponto stretch, tile stretch, ok? E também, mais uma vez, né, podemos aqui normalmente, se quisermos, colocar aqui um evento para ele, associar algum evento em runtime sem problema nenhum, ok? Para que possa interagir com o usuário, ok? Bom, feito isso, ainda dentro aqui da nossa Synchronize, a gente vai de fato adicionar o nosso frame dentro do nosso Vertical Scroll Box, tá? Então a gente vai colocar aqui vertlist.addObject e dentro dele nós vamos colocar nosso lFrame, ok? Beleza. Para que a gente tenha certeza de que esse frame será adicionado ao final da nossa lista, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui lFrame.align, dois pontos igual, talign layout, ponto top.
E aqui nós vamos fazer uma pequena conta para posicioná-lo corretamente. Ponto Y, 2 pontos igual, nós vamos pegar aqui o nosso vertlist, ponto content, ponto children count, menos 1, vezes o nosso lframe, ponto height, sua altura. Isso vai fazer com que ele seja forçado a ficar na parte inferior do nosso frame, ok? Do nosso vertical scroll box. E nossa programação está pronta. Nós já podemos testar a nossa programação. Agora nós vamos testar agora o nosso aplicativo. Muito bem, faltou aqui só o primeiro parâmetro, né, que é self, que é o formulário. E eu retirei aqui, né, para não ficar mais de uma mensagem na tela, né? Então a gente pode simplesmente limpar aqui, executar. Ele vai trazer para a gente os registros, ele vai limpar os registros que já estão na tela e depois vai reabrir, recolocar os registros na tela para nós. Então tá aqui, ó, limpando a lista, e a gente pode simplesmente mudar aqui para criando a lista, né, no primeiro parâmetro ali, no primeiro momento. Então tá aqui, ó, trouxe todos os registros para a gente e trouxe também aqui os botõezinhos, né, na parte inferior aqui, incluindo as suas cores, né, como a gente precisou fazer, como a gente determinou, né. Foto não trouxe aqui, vamos dar uma olhada no que aconteceu para ver se existe alguma propriedade aqui inválida, né. Então vamos lá. A foto, na verdade, é porque eu coloquei aqui erroneamente, né? Então, na verdade, aqui no frame, no F11, a gente tem que colocar aqui que ele vai ser uma opção aqui de bitmap, senão não vai aparecer para nós mesmos. Então, vamos fechar aqui, vamos salvar e vamos executar novamente. Ele vai trazer as fotos aqui das pessoas na nossa listagem. Agora sim, trouxe aqui todas as fotos dos usuários que estão no banco de dados, então está perfeito aqui. Evidentemente que o layout ele pode ser modificado, pode ficar mais bonito, etc. Mas está aqui, né, todos os registros da nossa tabela. Vamos ver agora no mobile como isso fica. Então vamos fechar aqui. Vou colocar aqui o meu Motorola One e vou compilar ele aqui no Motorola. Muito bem, ele trouxe todos os registros, estão aí todos eles. Então você pode rodar aqui, enrolar para cima e para baixo. E a gente, nesta apresentação, nós não colocamos nenhum link nos botões, nenhum evento, mas poderíamos ter aqui eventos em todos os objetos da nossa tela aqui tranquilamente. Podemos inclusive limpar a lista aqui utilizando o primeiro botão ali na parte superior. Perfeito, ó, ele fez a limpeza para nós e podemos novamente adicionar novos dados aqui se necessário. Obrigado pela oportunidade, espero que você tenha gostado, a gente se vê por aí. Obrigado e até a próxima.